Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre maldições. Eu coloquei maldições hereditárias porque o tema maldições ele é muito amplo, né, irmãos? E é muito difícil falar. Eu vou falar para os irmãos aqui que eu levo pelo menos uns 2 anos tentando entender, e óbvio, né, que não é diariamente, mas é sempre lendo livros acerca disso, estudando mais profundamente, e é muito, muito amplo mesmo esse tema. Porém, se a gente pode simplificar, e é o que eu vou tentar fazer aqui através desse áudio aqui, para poder ajudar os irmãos, né? Eu acredito que o trabalho que eu faço aqui, ele é mais um trabalho evangelístico de dar direção para os irmãos. E aí os irmãos vai procurar com mais é, temas mais profundos, de pessoas melhores preparadas do que eu, irmãos. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Como começo de mês eu sempre muda, né, as minhas mentoradas, eu ouço os áudios delas contando a vida antes mesmo da primeira mentoria, para eu poder fazer o mapeamento, saber o que eu tenho que trabalhar, se é maldição hereditária, se é maldição de brechas que ela mesmo abriram, e priorizar o que é mais importante. Priorizar o que é mais importante, ou seja, nem sempre eu vou começar, por exemplo, a trabalhar tema sobre maldição hereditária. Muitas vezes eu vou trabalhar tema de cura, porque a restauração de casamento ele é processo, ele é um processo. Então, de acordo que nós vamos fechando brechas, fechando portas, o Senhor vai tirando de nós a maldição e dando a bênção. Então, ou seja, a gente deixa de ser maldito e passa a ser bendito. E Deus tem pressa em fazer. E as irmãs percebem que isso leva coisas, mover espiritual. Acontece mesmo, irmãos, os mover espiritual. Porém, uma das coisas que mais me chamou a atenção essa última semana foi o quanto de maldição hereditária está se cumprindo na vida das pessoas. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. E, Sheila, da onde se tira isso? Maldição hereditária é real? Eu mesmo não acreditava, tá, irmãos, que maldição hereditária passava quando a gente aceitava Cristo. Eu vim de uma igreja que sempre pregou isso. Antes de eu ir embora do Brasil, eu não congregava mais nessa igreja, porém, quando eu voltei, eu, como estava meio perdida, eu voltei a congregar ali, e o pastor ali fazia estudos bíblicos, sempre foi feito, e eu lembro que nenhum desses estudos era sobre maldição, e eu falei, nossa, esse estudo eu quero fazer ele completo. E chegando ali, na primeira aula, quando ele já começa a falar que aquele que aceitou Cristo, ele deixou de ser maldito e passou a ser bendito. Então, que ele não acreditava que as maldições hereditárias poderiam se cumprir na vida de uma pessoa após ela aceitar Cristo. E aquilo foi algo que me chocou muito, muito. E como eu sou aquela pessoa da primeira carteira ali, que sempre levanta a mão para perguntar, lá estava eu perguntando, e quanto mais eu perguntava, mais ele se enrolava para me responder, porque não era muito lógico. Como é uma igreja, ela não é pequena, mas ela é muito antiga, e as pessoas que congregam lá é muito antiga, as pessoas se conhecem, então normalmente conhece muito a vida, né, um do outro. E ele, me conhecendo de muitos anos, ele falava assim, Sheila, mas não é possível que tenha maldição se cumprindo na sua vida. Você não aceitou Cristo? Eu falei, aceitei, pastor. Então, mas não é possível. Aí eu falei, então como é que se explica isso, isso, isso? Aí ele, não, irmã, aí não é maldição hereditária. Aí é a irmã. A irmã tem que ver onde a irmã está pecando para que essas coisas aconteçam. Só que, por ele não ter também um conhecimento muito a fundo, e é por isso que eu convido os irmãos a ir buscar, porque eu também ainda estou nesse processo, é de entender que a maldição vai se cumprir na minha vida quando eu também quebro o princípio. É dizer assim, uma mãe, né, sola, que é mais popularmente conhecida como solteira, porque mãe não tem estado civil, mas mais conhecida, ficou popular como mãe solteira, ela é comprovado, tá, irmãos? Por exemplo, existe uma comunidade aqui no Brasil que a mãe ficou grávida aos
aos 16 anos, a filha ficou grávida aos 16 anos, ou seja, essa mãe já está sendo avó aos 32 anos, e assim vai passando de geração em geração. E o que se vê ali são mães solas, mães solteiras, mãe solteira, filha solteira, e provavelmente a neta, se não se levantar, ser obediente ao Senhor, vai ser também. Mas qual foi o princípio quebrado? Existe sim, né, irmãos? A gente não pode rejeitar que o mundo espiritual está oprimindo as pessoas para que caiam naquela maldição. Mas a obediência tem o poder de prevenção. Ali, quando na palavra diz, em 1 Jó, que Deus cercava Jó, é esse princípio de que Jó não quebrava os princípios, então com isso não se cumpria a maldição na vida dele. Então, como é que quebra, por exemplo, essa maldição dessa mãe que foi solteira, dessa filha solteira, para que não aconteça na vida da neta? Primeiro de tudo, para que essa neta não seja opressa e levada a cometer os mesmos erros das mães, ela precisa renunciar. Maldição hereditária renuncia. Quer dizer, vamos trazer no plano natural aqui para os irmãos entender. O irmão hoje aí recebe uma herança dos pais, uma casa. Então, é justo, ele, como filho único, por exemplo, os pais morreram, deixaram uma casa, ele é herdeiro legítimo e direto. Então, ele recebe essa casa. Então, ele não tem como quebrar a casa para negar essa herança que ele está recebendo. Ele pode quebrar, mas a maneira dele não aceitar a casa não é ele quebrando, porque se ele quebrar, ainda vai ser dele. Quebrada, mas é dele. A maneira dele não aceitar essa casa, vamos dizer que ele queira recusar receber a casa, porque só de impostos vale mais a casa do que vale mais impostos do que o valor da casa. Ele renuncia o direito à herança. Então, ao renunciar, essa casa provavelmente vai a leilão e vai ser vendida para pagar os gastos, né, gerados ali, por exemplo, de impostos. Então, herança, ela é renunciada e não quebrada. E eu aprendia nesse estudo que herança era, maldição, desculpa, era quebrada. Então, eu ficava ali, durante aquele período do deserto, quebrando maldição. Deus, quebra maldição. Senhor, vamos quebrar essa maldição. Senhor, eu estou me posicionando para quebrar maldição. Maldição é renunciada, irmãos. Você renuncia da sua vida às maldições que você está herdando. Mas lembra que precisa fechar a brecha, precisa fechar a porta. Ou seja, vamos voltar no caso da mãe, que se tornou avó aos 32, da filha, que engravidou aos 16 anos, essa neta vai ter que ser obediente, não quebrar o princípio do casamento. Então, ou seja, lá na Bíblia dizendo, a mulher, ela tem que ter relação íntima sexual após o casamento. Então, se existe uma maldição na sua família, de mães solas, ou seus pais, por quebrar algumas coisas, né, alguns princípios espirituais, óbvio, com atitudes na carne, vai abrir brecha sobre a sua vida. Se você tiver sexo antes do casamento, provavelmente você será mãe sola. Então, essa filha, né, dessa geração que eu estava contando para vocês, que é mãe aos 16 anos, ela tem que renunciar a isso. E a única maneira de você renunciar a uma maldição hereditária, que é espiritual, é você pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus antepassados. Porque lá em Êxodo 20, no 5, diz que Deus, ele é um Deus zeloso, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então, a maneira certa de se posicionar para haver uma quebra de maldição, como se ficou popularmente dita, é renunciando, pedindo primeiro perdão a Deus pelas iniquidades dos pais. Então, é fazer um mapeamento mesmo das coisas que acontecem que aconteceram na vida dos seus antepassados, que você está vendo acontecer na sua vida. Se posicionar corretamente, ou seja, fechar as brechas, né, que existem,
e ser obediente a Deus, porque Deus diz que ele visita na vida daqueles que o aborrecem. Como que um filho aborrece um pai? Quando a minha filha me desobedece, eu fico extremamente aborrecida com ela. A linguagem de amor do Senhor não é obediência? Irmãos, depois da salvação, eu acho que o relacionamento de pai e filho foi a segunda maior bênção que Deus podia deixar para nós, para a gente entender como é o nosso relacionamento com Ele, ou como deve ser nosso relacionamento com Ele. Então, fecha as brechas, passa a ser uma pessoa obediente e que a sua oração seja: Senhor, perdoa a minha mãe, pai, por ter quebrado os princípios da aliança do casamento, perdoa o meu pai por ter sido adúltero. Senhor, eu renuncio na minha vida toda maldição, renuncio me posicionando em obediência ao Senhor, que não adianta nada, né? A orar e ir lá e quebrar o princípio. Aí você tá gerando a maldição mesmo na vida de vocês, porque existe essa brecha dos seus antepassados. Então, aqui na Bíblia é muito clara, né, que Deus ele é um Deus de aliança. Por isso que eu defendo muito o tema da aliança, porque Deus ele é muito a favor daquilo que as pessoas fazem de comum acordo. Então, aqui em Êxodo 20, se os irmãos vai ler depois, né, o final dele é até os mandamentos do Senhor. Até os mandamentos do Senhor é essa palavra, para vocês entenderem que toda vez que nós quebrarmos uma lei espiritual, vai ser gerada uma maldição. E por que que Deus visita nos filhos a maldade dos pais, né? Algumas Bíblias falam a maldade dos pais, outras falam o pecado dos pais, outras as iniquidades dos pais, eu já vi até como as transgressões dos pais. Porque, irmão, quem é pai e mãe aqui vai entender perfeitamente isso. Quando um filho fica doente, a gente preferia ficar doente no lugar daquele filho, daquela criança. Por menor que seja a enfermidade da criança, a gente sempre deseja que fosse em nós. Então, quem dirá, por exemplo, uma enfermidade mais grave ainda, não sei, por exemplo, um câncer, uma leucemia, né? Aí sim que um pai é levado, eu acredito que no seu extremo do seu deserto, de ver aquele filho naquela situação que é diferente de uma gripe, e você sofre, mas você não sofre tanto, né? Talvez noite em claro, com a criança com febre, mas já uma doença mais grave já é algo que com toda certeza você morreria no lugar do seu filho. Então, por que que Deus visita as nossas maldades nos nossos filhos? Porque aquilo realmente vai fazer com que nós consertamos os nossos caminhos, porque ali é onde nós seremos quebrantados e pediremos misericórdia ao Senhor. E, irmãos, eu quero ler uma passagem para vocês que está em 2 Samuel 21. Eu vou explanar um pouquinho a passagem para quem... Eu sei que tem irmãos que gostam de acompanhar a leitura, principalmente porque a irmã aqui, a vista embaralha, né, irmãos? Eu preciso mandar fazer outro óculos. Então, aqui em 2 Samuel 21, está falando sobre os vingados os Gebionitas, esse é o título. Porém, a história em si é que Davi foi consultar Deus por que que estava havendo fome na terra, naquele momento que ele, né, tinha sido posto no trono. Então, assim, e Deus fala que era porque a casa de Saul foi muito sanguinária. Algumas traduções falam que por causa da casa sanguinária de Saul. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos nesse caso é para vocês verem que Davi, ele não era filho de Saul, mas ele estava colhendo as maldições, porque ele ocupou o lugar de Davi. E isso, quando eu fico refletindo nessas passagens bíblicas, eu penso assim, Davi aqui no caso, trazendo para o nosso tema aqui, que é sobre casamento, Davi no caso, então, seria, por exemplo, quem? A OM, que foi posta ali, está ali naquele lugar, e ela vai colher maldições daquilo? Não é falando aqui de Saul, né? Ele foi um rei, né, que foi levantado a pedido do povo. Davi foi eleito de Deus, foi ungido pelo Senhor. Não é nesse sentido que eu estou querendo explicar para os irmãos, é no sentido que Davi, quando foi coroado rei, a terra dele teve fome, a terra naquele momento passou por 3 anos de fome.
Aí, quando você fica imaginando essa história no tema de casamento, é dizer assim, né? Saul foi destronado, morreu não, né? Saul se suicidou, Davi passou a ocupar o lugar dele, mas as maldições, as coisas que Saul tinha feito, estava passando para a vida de Davi, ou seja, para o povo, que era fome. Então, ou seja, a OM que está ocupando aquele espaço que não é para ela nesse momento, na vida do seu cônjuge, ocupando o seu lugar, ela está abrindo maldições na vida dela. Desobediência. Não é o caso de Davi aqui. É só para os irmãos poderem entender que as pessoas vão colher. Ela está abrindo brecha espiritual do adultério, e o Senhor odeia o adultério. Esse adultério está abrindo brecha na vida dela para causar maldições. Então, irmãos, é muito sério essa quebra que a gente tem, essa falta de obediência ao Senhor. Vamos falar agora aqui, trazendo na palavra, na passagem realmente, para poder os irmãos entender como Deus é um Deus de aliança, e quando a gente dá a nossa palavra, é muito importante a gente cumprir. Tem muitas pessoas que chegam em mim e falam assim, Sheila, eu não aguento mais, eu quero desistir. Mês passado mesmo, eu estava falando com as meninas lá no grupo que 3 pessoas tinham perguntado se podia orar para Deus quebrar a aliança. Quebra de aliança é feita através da morte. Então, assim, o coração das pessoas ainda não estão preparado para uma restauração, porque se existe ainda uma segunda possibilidade, um outro desejo que não seja restauração, é porque as pessoas não estão preparadas ainda. Então, restaurar a família de vocês, irmãos, era o que eu falava muito para as irmãs e o que eu falava para mim mesma, não é só para ter o meu marido em casa, é para fechar brechas espirituais, da qual eu não vou cair em adultério me envolvendo com outra pessoa, o meu marido não viverá abaixo uma condenação do qual gerará maldição sobre a vida também da minha filha. Então, ou seja, é restabelecer a ordem. Lá no livro de Neemias fala que Deus buscou um intercessor e não encontrou. Então, assim, nas gerações passadas, provavelmente Deus estava buscando ali um intercessor e não encontrou. Vamos dizer que o seu pai adulterava demais e a sua mãe virou uma mulher extremamente rancorosa, e, ao invés de se colocar na brecha pela libertação espiritual desse homem, ela criou, foi mais raiva dele, essa raiva, ela se transforma em uma guerra entre eles, e você não vê nada de Deus nisso. Então, ali Deus procurou uma intercessora ou um intercessor e não encontrou. Só que nessa geração ele está encontrando você. Seja muito grato por isso. Eu falo que quando eu ouvia os testemunhos que as irmãs falavam assim, ai, sou muito grata pelo deserto, eu falava, nossa, essa mulher não passou pelo que eu passei, gente, com certeza não. Mas quando eu comecei a entender o fundamento do que significava uma restauração de casamento a nível espiritual, eu passei a entender que eu deveria sim ser grata pelo aquele momento, porque Deus buscou um intercessor, ele encontrou na minha casa, que era eu, e eu me coloquei na brecha para fazer a vontade de Deus, porque vocês acreditam que Deus, como pai, não quer quebrar uma maldição? E, irmãos, abrir maldição na vida é muito fácil. Vamos trazer um tema aqui como natural para os irmãos poderem entender. Quem dirige, por exemplo, quem não dirige vai entender também. Você para ali seu carro no farol vermelho. Esse farol tem uma câmera. Você passa no farol vermelho. Você não fica parado. Dali pode acontecer 2 coisas. Ou você provocar um acidente, da qual você coloca a sua vida em risco e das outras pessoas, né? Tanto que estava no seu carro quanto no carro de outras pessoas. Ou não acontece um acidente, mas você vai receber o que? Uma multa de trânsito. A multa em si é só a febre do problema, da doença. Ou seja, só é a consequência. Por exemplo, uma pessoa que está doente, vamos falar que ela está com dor de garganta. Só que ela ainda não está sentindo a garganta, mas ela está tendo febre. Os médicos não conseguem diagnosticar uma dor de garganta se eles não olharem, por exemplo, e ver que a garganta está vermelha. Outro dia mesmo, uma mentorada estava falando para mim que a filhinha estava com pneumonia
Só que a menina já estava 3 dias com febre, febre altíssima, e levando todos os dias no hospital, e os médicos não descobriram o que é. Eles só descobriram após o pulmão realmente inflamar, infeccionar, porque eles conseguem naquele momento, enquanto não detém a inflamação, enquanto eles não encontram a inflamação, eles conseguem somente tratar a consequência que é a febre. No caso da multa de trânsito, é a febre, a consequência da imprudência. Mas qual foi o princípio quebrado? O princípio que Deus estabeleceu como mandamento, a preservação da vida. Então, toda vez que nós quebrarmos um princípio, vai haver uma maldição. O casamento destruído é a febre, nesse caso, é a multa de trânsito. A maldição é outro princípio que foi quebrado, que pode ter sido por você ou pelos seus antepassados, porque aqui a palavra lá diz que Deus visita até a terceira e a quarta geração daqueles que os aborrecem. Mas a gente pode quebrar essa maldição, ou seja, renunciar a essa maldição. Lembra o caso que eu estou contando para vocês de um povo que as mulheres ficam, é uma comunidade, na verdade, aqui, que as mulheres ficam grávidas aos 16 anos, aos 32 elas já estão sendo avó, e essa neta, para não se acontecer na vida dela, espiritualmente, para que ela não tenha essa opressão, ela precisa renunciar, pedir perdão pela sua mãe, pela sua avó e renunciar essa maldição hereditária. Mas ela também vai precisar cumprir o princípio de que o casamento, desculpa, a relação íntima, ela foi criada para o casamento. Não é conhecer antes intimamente para saber se quer casar, não, é primeiro se casar e depois conhecer intimamente. Tem pessoas que, eu em mesa de amigos, eu falo, né, que a minha oração é para minha filha casar virgem. E os meus amigos, né, sendo da igreja, eles dão risada, eles me chamam de velha, mas é porque quanto mais você conhece o mundo espiritual, mais você quer cumprir os princípios, porque você conhece a consequência do descumprimento, da desobediência. Então, irmãos, eu de todo o meu coração, eu coloco isso diante do Senhor, mas eu ensino a minha filha. Não é só orar, é ensinar. Por isso que a Bíblia diz: ensina o caminho à criança que deve andar, que ainda quando velho ele não se desviará dele. Então, ensina os princípios do Senhor, ensina essa criança, ensina esse jovem a não quebrar princípios para que não abra brecha e cumprimento de maldição. Eu tenho um novo caso agora que acabei de fazer um mapeamento que assim os pais não separaram, o pai da pessoa ele sempre foi muito fiel, muito apaixonado pela mãe e tiveram um casamento muito feliz, mas o avô não. Os avós se separaram. Os avós tiveram muitas brigas, o avô foi muito adúltero. Então, pode ser que os pais não quebraram princípios nisso, se guardaram, mas a maldição não havia sido quebrada, porque eles não renunciaram e provavelmente casamentos são de duas pessoas. Mesmo que essa pessoa que eu fiz o mapeamento tivesse isso como princípio, pode ser que o marido não, pode ser que o marido dela não foi ensinado. Então, irmãos, é muito, muito importante nós entendemos um pouco mais. Aqui eu só estou dando para os irmãos direção. Busca mais conhecimento mais profundo sobre o tema, irmãos. Livros, estudos de pastores que são estudados nessa área, que têm conhecimento. A Bíblia diz que por nós rejeitarmos conhecimento, o Senhor nos rejeitou também. Eu vou fazer um vídeo, pretendo que o meu próximo vídeo ser, isso o Senhor já vem ministrando há bastante tempo em mim, sobre o tempo da ignorância, que eu vejo muita gente falando assim, mas é que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Realmente. Mas o que é o tempo da ignorância? Eu vou explanar isso num outro vídeo, mas assim, a partir do momento que eu passo a ter conhecimento, se eu continuo errando, aí já não é mais ignorância. Tem pessoas que falam assim, é melhor não ter conhecido, então. Pelo contrário, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou prevenir e vou guardar a minha vida.
Então, irmãos, é muito importante ter a base do conhecimento. Maldições na vida, na nossa vida que está se cumprindo, 30%, segundo os estudiosos nesse tema, é hereditário. 70% são que nós estamos quebrando os princípios, estamos gerando na nossa vida. Então, a gente precisa, sim, sim, se aprofundar e obedecer o Senhor. A passagem que eu vou ler aqui para vocês de 2 Samuel 21, que é aquela que eu estava falando sobre Davi, que quando ele herdou o trono, estava havendo uma maldição na terra, que era a fome, e isso deixa muito claro, o Senhor responde a Davi que era por conta de que a casa de Saul havia sido derramado muito sangue, ou seja, Saul foi muito assassino, tiraram muita vida. Só que, em especial, essa maldição da fome era por causa dos Gebionitas. Os Gebionitas foram aqueles que Josué, ou seja, lá atrás, Josué fez um acordo com eles. Eles chegaram lá no acampamento mentindo, pedindo refúgio, e Josué deu a palavra que eles não morreriam. Aí Saul, quando herdou o trono, foi lá e matou os Gebionitas, porque não eram israelitas, não fazia parte do seu povo. Desobediência, quebrou uma aliança feita pelo seu antepassado. Nesse caso, né, a Bíblia não relata que Josué teve filhos, nem que ele foi casado. Mas aqui eles estão herdando o trono, né? Josué era o líder. Saul foi o primeiro rei levantado. Então, primeiro líder levantado como rei. Davi herdou depois esse trono. Então, vocês percebem que que mesmo não sendo de pai para filho, mas dependendo do que você está tomando posse na sua vida, você vai fazer uma aliança ali, você vai receber aquilo como herança e você vai colher aquilo que foi plantado. Então, nós precisamos, sim, irmãos, fazer mapeamento da nossa vida, estudar os nossos antepassados, pedir perdão, misericórdia ao Senhor. Falar, Senhor, eu renuncio a essas maldições, eu renuncio, não é só eu falar de palavras, é com atitudes. Então, irmãos, eu vou ler aqui para vocês poderem entender. Segundo Samuel 21, nossa, minhas listas estão bem embaralhadas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Algumas outras traduções dizem que pela casa sangrenta de Saul. Porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Aqui, irmãos, do resto dos amorreus foi quando eles foram lá, né, espionar Israel, fizeram aliança e depois eles aceitaram a Deus. Então ali havia sobre eles uma bênção. Então, quando Saul, né, pelo zelo que ele acredita estar fazendo pelo zelo dos filhos de Israel e Judá, Saul foi muito desobediente a Deus, né? Matou os gibeonitas. Esse daqui, esses que ficaram, que Davi foi conversar, foi dos que sobraram dessa chacina lá que Saul provocou. Então você vê que tudo que é feito contra, que viola leis, aliança, mandamentos do Senhor, vai gerar maldição. Porque para que nesse tempo de Davi tivesse 3 anos já de seca, de fome, é porque essa seca já vinha do tempo de Saul. Saul já provavelmente eles já estavam tendo ali um período de sequidão. Porque toda plantação precisa de chuva, porque senão morre a plantação. Não vai dar colheita. Então você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nesse tempo aqui ele ainda não tinha pecado contra a carne, contra ele mesmo, né? Porque o adultério é um pecado contra o próprio corpo da pessoa. Já os pecados de Saul eram contra Deus. Por isso que Deus tirou Saul do trono. Por isso que, biblicamente falando, quando a gente passa a entender, os pecados de Saul, a desobediência de Saul foram mais pesadas do que o pecado
de Davi, porque Saul pecava contra Deus. Rebelde. Davi não, Davi pecou contra o próprio corpo e contra o seu irmão. Mas Davi se arrependia, Saul não. Aí tá a diferença, né? Então, assim, irmãos, Davi se arrependia e não permanecia no pecado. Ou seja, Davi pecou com Betseba, fez todo aquele auê todo que ele fez lá, o marido colocou o marido à frente, o marido morreu, mas ele não continuou fazendo o mesmo, por exemplo, pegou outra esposa, fez a mesma coisa, mandou o marido lá na frente de novo de batalha para morrer. Não, ele se arrependeu, né? Você vê que houve consequência, ele não ficou junto com Betseba. A Bíblia mostra claramente que Davi acabou seus dias sozinho. Foi trago uma mulher para poder esquentar ele, não era Betseba, não era nenhuma das suas esposas, consequência do seu pecado. Então, irmãos, por exemplo, Saul. Saul desobedeceu ao Senhor. Ele queria ser Deus no lugar do Senhor. Então, o Senhor mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Fazia do jeito dele. Você vê que entrou um espírito nele. E esse espírito imundo que entrou nele foi colocado por Deus. Quando você lê a passagem, você vê que foi colocado por Deus para atormentá-lo. Mas por quê? Porque havia brecha. Um homem desobediente. Quem foi desobediente, irmãos? Satanás. Quem quis ali ser Deus? Satanás. Quem desobedecia a Deus? Satanás. Então Saul estava sendo tão rebelde contra Satanás. Por isso que entrou esse espírito imundo nele. Na Bíblia, lá em Apocalipse, Jesus fala, né, que quando ele voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Bode representa rebeldia. Bode não segue o pastor. Você tenta lá, ele não, ele segue o que ele quer. Ele é rebelde. Ele é aquela pessoa que não cede nunca. É aquela pessoa que faz só as suas próprias vontades. Já as ovelhas não. As ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas se rendem ao pastor. Elas andam ali em rebanho. Quando o pastorzinho vai lá, elas caminham para onde ele está mandando. Então, a gente precisa se analisar. Que muitas vezes, quando eu estava lendo essas passagens bíblicas, mas meu Deus, mas parece que Saul pecou menos do que Davi. Para mim, parece que o pecado de Davi é pior do que o de Saul. Aí, quando a gente vai entender na profundidade a coisa, a gente começa a realmente ver que muitas vezes aquele que pensa que pecou pouquinho, na verdade, diante de Deus, é um pecado mais grave do que aquele que está adulterando. Por isso que a gente precisa se analisar, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos analisar. Mas, infelizmente, a Bíblia também diz que se nós nos julgássemos, tivéssemos que nos julgar, não seríamos julgados. Então, irmãos, aqui, né, Davi faz um acordo com os Gebionitas, aqui no 21. Os Gebionitas pedem 7 pessoas para Davi, para poder tirar dele, para poder liberar o perdão, dizendo assim, né, pelo pecado de Saul, de ter matado o seu povo. E Davi entrega os 7, mas não entrega Mefibosete. Mefibosete era o neto de Davi. Eu não lembro se eu falei, mas eu vou falar aqui, por exemplo, olha as maldições hereditárias que aconteceram em alguns da descendência de Saul, né? Mical, que era filha, era estéril, não gerou filhos. Mulher, né, irmãos? Mulher foi, nós fomos criadas para gerar. Então, a esterilidade, ela tem cunho espiritual, tá bom? Então, assim, óbvio que depois de tantos tratamentos as pessoas conseguem, mas a maior parte tem cunho espiritual. Jonatas, o filho de Saul, que era, né, um dos líderes do exército, ele era muito rejeitado por Saul. Quando eu leio isso, eu fico pensando, será que ele era bastardo? Porque a bastardia gera rejeição. Será que era bastardo? Um filho que não foi desejado? Mefibosete, que era filho de Jonatas, né? Ou seja, já a segunda geração ali de Saul,
ele nasceu sem os pezinhos, a Bíblia relata. E durante a guerra, quando a ama dele foi fugir com ele no colo, a Bíblia relata que ela tropeçou, deixou ele cair e passou uma carroça sobre as perninhas dele e ele ficou paraplégico. Então, assim, aí quando a gente vai pensar, mas Sheila, que história é essa? Porque a carroça passou, isso é maldição hereditária, irmãos. Eu falo uma coisa para você, que quando existe um cunho espiritual por trás das coisas, Satanás bota a pedra para o povo cair, entendeu? Ou seja, ele vai fazer diante das brechas abertas. Talvez o que eu estou falando aqui para você pode chocar, por isso que eu estou convidando vocês a buscar mais profundamente informação sobre isso, que vocês vão começar a ver as coisas que acontecem de maneira diferente. Tem pessoas, por exemplo, que passam por muitos atentados de morte. Atentado de morte, por exemplo, várias doenças que levou ao hospital, a pessoa ficou internada muitas vezes, acidentes de carro, muitos acidentes de carro. Eu, Sheila, por exemplo, eu nunca tive nenhum... Eu dirijo há 20 anos, tenho carta há 20 anos, sempre tive carro, graças a Deus, e eu nunca tive um acidente de carro, para honra e glória do Senhor. O máximo que aconteceu foi uma única vez eu ralei a porta do meu marido lá no shopping, tentando manobrar para o cara da frente poder dar ré lá, que ele estava lá na cancela, a cancela não abria, os caras tentando me ajudar, e eu fui, peguei, raspei um pouquinho a porta dele. Foi o que aconteceu. Então, assim, e aí quando eu vou fazer o mapeamento dos meus antepassados, por exemplo, não tinha sobre a minha vida, por exemplo, uma maldição que gerasse um espírito de morte. É nisso que eu quero trazer essa profundidade desse tema para vocês, que eu não vou conseguir, irmãos, porque isso precisa de estudo. Investe em conhecimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Uma restauração de casamento, quando você consegue entender a profundidade, você vai entender que não é só ter um marido, uma esposa dentro de casa, é fechar a brecha da sua vida, da vida dele e dos filhos. E é isso que Deus quer. Por isso que lá no livro de Neemias, com certeza, quando o Senhor fala que ele procurou um intercessor e não encontrou, com certeza o coração de Deus sangrou. Porque vocês acham que Deus não quer tirar uma maldição e dar a bênção, de transformar de maldito a bendito? Busca, irmãos, porque quando eu ouvi lá no estudo daquele pastor que eu comentei com vocês, que o fato de ter aceitado Jesus na minha vida, toda maldição deveria ser quebrada, aquilo não fez muito sentido para mim, porque eu já era convertida ou convencida há muito tempo, e eu estava vendo as coisas na minha vida se duplicando, ou seja, aquilo que aconteceu na vida dos meus antepassados, acontecendo na minha vida também. De maneiras diferentes? Às vezes sim, às vezes era de uma maneira diferente, mas o princípio do que estava acontecendo era o mesmo. Então, irmãos, é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho mais para o crescimento espiritual de vocês, mesmo com muita limitação. Eu ainda não me sinto preparada para vir aqui trazer um estudo específico de maldição para vocês. Estou buscando por conhecimento. Se esse vídeo agregou um pouquinho aí na sua vida, deixa um curtir, porque isso nos ajuda bastante. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, o casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém?